Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Gustavo Ribeiro e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa leitura da autobiografia de Jung, chamada Memórias, Sonhos e Reflexões, após o pedido dos nossos colegas que estão aí fazendo bom proveito dessa leitura conjunta. Vamos então dar continuidade hoje com o capítulo intitulado A Gênese da Obra. Eu vou então fazendo a leitura aqui de uma forma mais pautada, lenta, e ao final a gente pode trocar alguma ideia. Eu vou fazer alguns comentários e vocês também podem utilizar o campo dos comentários desse vídeo para que a gente possa estabelecer essa troca de quais são os pontos mais importantes, as percepções, as dúvidas, e a gente poder, mesmo à distância, tentar estabelecer esse diálogo. Então vamos lá. Gênese da obra. Foi no início da segunda metade de minha vida que comecei o meu confronto com o inconsciente. Foi um trabalho que se estendeu por longos anos e só depois de mais ou menos 20 anos cheguei a compreender em linhas gerais os conteúdos de minhas fantasias. Precisava, em primeiro lugar, apresentar a prova da prefiguração histórica dessas experiências interiores. Isto é, devia responder à pergunta: onde se encontram minhas premissas, minhas raízes na história? Se não conseguisse um tal testemunho, jamais poderia fornecer a confirmação daquelas ideias. Desse ponto de vista, o encontro com a alquimia foi para mim uma experiência decisiva. Nela, encontrei as bases históricas que até então buscara inutilmente. A psicologia analítica faz parte essencial das ciências da natureza. Entretanto, está submetida, mais do que qualquer outra, aos preconceitos e condicionamentos pessoais do observador. É por isso que, a fim de evitar erros mais grosseiros, ela depende, no mais alto grau, da documentação e comparação históricas. De 1918 a 1926, lancei-me seriamente ao estudo dos gnósticos. Meu interesse ligava-se ao fato de eles terem encontrado, a seu modo, o mundo original do inconsciente. Confrontaram-se com imagens e conteúdos que, evidentemente, estavam contaminados pelo mundo dos instintos. De que modo compreendiam essas imagens? É difícil responder a tal pergunta devido à escassez de informações que chegam até nós, e principalmente porque aquelas que nos foram transmitidas provêm quase sempre de seus adversários, os padres da Igreja. Não é provável que os gnósticos tivessem tido alguma concepção psicológica. Além disso, estavam muito distanciados no tempo para poderem servir de ponto de partida ao meu modo de encarar as coisas. A tradição entre a gnose e o presente parecia-me rompida e, durante muito tempo, não consegui encontrar a ponte entre a gnose, ou o neoplatonismo, e o presente. Só quando comecei a compreender a alquimia, pude perceber que ela constitui um liame histórico com a gnose, e assim, através dela, encontrar-se-ia restabelecida a continuidade entre o passado e o presente. A alquimia como filosofia da natureza, em vigência na Idade Média, lança uma ponte tanto para o passado, a gnose, como para o futuro, a moderna psicologia do inconsciente. A psicologia do inconsciente foi introduzida por Freud, graças aos temas gnósticos da sexualidade, por um lado, e da autoridade paterna nociva, por outro. O tema de Javé, Deus criador e gnóstico, ressurgia no mito freudiano do pai original e no superego, cheio da obscuridade proveniente desse pai. No mito de Freud, ele se revelava como um demônio que engendrara um mundo de decepções, de ilusões e de dor.
Mas a evolução para o materialismo, que já estava prefigurada na alquimia, preocupada com o segredo da matéria, teve como consequência fechar a visão de Freud a um outro aspecto essencial da gnose. Freud não discerniu que a imagem original do espírito constituía um outro Deus superior. De acordo com a tradição gnóstica, foi esse Deus superior que enviou aos homens, a fim de ajudá-los, o cratera, recipiente para as misturas, o vaso da metamorfose em espírito. O cratera é um princípio feminino que não encontrou lugar no mundo patriarcal de Freud. Certamente Freud não foi o único detentor desse preconceito. No mundo espiritual católico, a Mãe de Deus e esposa do Cristo só foi acolhida recentemente, depois de séculos de hesitação, no tálamos, Câmara Nupcial Celeste, recebendo assim, pelo menos, um reconhecimento aproximativo. No mundo protestante e judaico, é o pai quem reina como antes. Em oposição a isso, o princípio feminino desempenhou na filosofia hermética da alquimia um papel primordial, tão digno quanto o do homem. Ora, no centro das minhas descobertas psicológicas, encontrava-se de novo um processo de transformação interior, a individuação. Antes de descobrir a alquimia, tive sonhos que se repetiam, envolvendo sempre o mesmo tema. Ao lado de minha casa havia uma outra, isto é, uma ala de edifício ou uma construção anexa que me era estranha. Espantava-me sempre no sonho o fato de não conhecer essa parte da casa que, aparentemente, sempre lá estivera. Finalmente, tive um sonho no qual me dirigia à ala desconhecida. Lá encontrei uma biblioteca maravilhosa, que provinha em grande parte dos séculos XVI e XVII. Havia nas estantes volumosos infólios, encadernados com couro de porco. Alguns entre eles eram ilustrados com gravuras em cobre, de natureza estranha, e as imagens representavam símbolos singulares, como jamais havia visto. Não sabia, nessa época, a que se referiam esses símbolos, e só muito mais tarde reconheci que eram símbolos alquimistas. Nos sonhos, sentia a fascinação indescritível que emanava deles e de toda a biblioteca. Era uma coleção medieval de incunábulos e de gravuras do século XVI. A ala desconhecida era uma parte da minha personalidade, um aspecto de mim mesmo. Representava algo que fazia parte de mim, mas de que eu ainda não tivera consciência. Esse edifício, em particular, a biblioteca, relacionavam-se à alquimia que nessa época me era desconhecida e ao estudo da qual me consagraria incessantemente. Cerca de 15 anos mais tarde, reuni, na realidade, uma biblioteca semelhante à do sonho. O sonho decisivo que anunciava meu encontro com a alquimia ocorreu por volta de 1926. Estou no Tirol do Sul, durante a guerra. Encontro-me no fronte italiano, prestes a retirar-me com um homenzinho, um camponês, na carroça do qual nos achamos. Em torno explodem obuses, e sei que é preciso nos afastarmos tão rapidamente quanto possível, pois nos encontramos em grande perigo. Tínhamos que atravessar uma ponte e depois um túnel, cuja abóboda tinha sido particularmente destruída pelos obuses. Chegando ao fim do túnel, vimos diante de nós uma paisagem ensolarada. Reconheci a região de Verona. Mais abaixo estava a cidade iluminada pelo sol.
senti-me aliviado enquanto nos dirigimos para a planície lombarda, verdejante e florida. A estrada serpenteava atrás de belas paisagens primaveris e admiramos arrozais, olivais e vinhedos. De repente, avistei, interceptando a estrada, um edifício grande, uma casa senhorial de grandes proporções, semelhante a um castelo de algum príncipe da Itália do Norte. Era uma morada senhorial característica, com muitas dependências e edifícios anexos. Tal como no Louvre, a rua levava ao castelo através de um grande pátio. O cocheiro e eu atravessamos um portal e pudemos então, de onde nos encontrávamos, perceber de novo a paisagem ensolarada através de um segundo portal mais distante. Olhei em torno. À direita, a fachada da morada senhorial. À esquerda, as casas dos empregados e as cavalariças, as granjas e outras construções anexas que se estendiam ao longe. Enquanto permanecíamos no meio do pátio, diante da entrada principal, ocorreu algo inesperado. Como um baque surdo, os dois portais se fecharam. O camponês saltou do banco da carroça e gritou: "Eis-nos agora prisioneiros do século XVII." Resignado, pensei: sim, é isso, mas que fazer? Eis-nos prisioneiros por muitos anos. Depois, tive um pensamento consolador. Algum dia, depois de passados esses anos, poderei sair. Após esse sonho, devotei-me à leitura de grossos volumes sobre a história do mundo, sobre a história das religiões e a história da filosofia, sem nada encontrar que pudesse explicar o sonho. Só muito mais tarde compreendi que ele se relacionava com a alquimia. Foi no século XVII que esta atingiu o ponto culminante. Esquecera-me completamente do que Herbert Silberer havia escrito sobre a alquimia. Quando seu livro foi publicado, esta me pareceu uma coisa marginal e bizarra, apesar de ter apreciado muito a perspectiva anagógica, isto é, construtiva, de Silberer. Mantive então correspondência com ele e exprimi minha consideração pelo seu trabalho. Mas, como seu fim trágico o demonstra, suas concepções não eram acompanhadas de uma exata e penetrante compreensão. Silberer havia utilizado principalmente materiais alquimistas que apareceram mais tarde e que não me inspiravam grande coisa. Esses textos alquimistas são fantásticos e barrocos. Somente quando se conhece previamente a chave interpretativa é possível ver que encerram também muitas coisas preciosas. Só através do texto de O Segredo da Flor de Ouro, que faz parte da alquimia chinesa e que Richard Wilhelm me enviou em 1928, pude aproximar-me da essência da alquimia. Nasceu em mim o desejo de conhecer os alquimistas. Pedi a um livreiro de Munique que me avisasse quando livros alquimistas passassem por suas mãos. Pouco depois, recebi as Artes Auriferae Volumina Duo, 1593, volumosa coleção de tratados latinos, entre os quais se encontra uma série de clássicos. Esse livro ficou quase 2 anos de lado. De vez em quando olhava as gravuras e pensava: meu Deus, que absurdo, não é possível compreender isso. Mas o livro continuava a me intrigar e resolvi estudá-lo seriamente. No inverno seguinte comecei o trabalho e logo achei a leitura fascinante e cheia de interesse. O texto continuava a parecer-me um gritante absurdo, mas certas passagens pareciam-me significativas e encontrava, às vezes, frases que julgava entender. Descobri finalmente que os alquimistas falavam em símbolos
já velhos conhecidos meus. Pensei então, é fantástico e é necessário que aprenda a compreender. Completamente fascinado, mergulhei nos volumes sempre que dispunha de tempo. Uma noite, estando absorto nestes textos, o sonho anunciador de que eu era um prisioneiro do século XVII voltou ao meu espírito. Compreendera, enfim, o seu sentido. Sabia. Sim, é isso. Eis-me condenado a estudar e a dedicar-me a toda a alquimia desde o início. Foi necessário muito tempo até encontrar o fio no labirinto do pensamento alquimista, pois nenhuma Ariadne o pusera em minhas mãos. No Rosarium, observei que certas expressões e certos circunlóquios curiosos eram frequentemente repetidos. Assim, por exemplo, solve et coagula, unum vas, lápis, prima matéria, mercúrios, etc. Vi que essas expressões eram sempre utilizadas num sentido que eu não chegava a captar de modo seguro. Decidi então organizar um dicionário de palavras-chave com notas explicativas. Com o passar do tempo, recolhi milhares de termos, e isso constituiu volumes inteiros de citações. Seguia um método puramente filológico, como se estivesse decifrando uma língua desconhecida. Assim, pouco a pouco, foram fazendo sentido para mim as expressões alquimistas. Foi um trabalho que me absorveu por mais de 10 anos. Vi logo que a psicologia analítica concordava singularmente com a alquimia. As experiências dos alquimistas eram minhas experiências e o mundo deles era, num certo sentido, o meu. Para mim, isso foi naturalmente uma descoberta ideal, uma vez que percebi a conexão histórica da psicologia do inconsciente. Esta teria agora uma base histórica. A possibilidade de comparação com a alquimia, da mesma forma que a sua continuidade espiritual, remontando até a gnose, conferia-lhe substância. Estudando os velhos textos, percebi que tudo encontrava o seu lugar: o mundo das imagens, o material empírico que colecionara na minha prática, assim como as conclusões que disso havia tirado. Comecei então a perceber o que significavam tais conteúdos numa perspectiva histórica. A compreensão de seu caráter típico, que já se esboçara no curso de minhas pesquisas sobre os mitos, se aprofundara. As imagens originais e a essência dos arquétipos passaram a ocupar o centro de minhas pesquisas. Tornou-se evidente para mim que não poderia existir psicologia, e muito menos psicologia do inconsciente, sem base histórica. É verdade que uma psicologia da consciência pode restringir-se ao conhecimento da vida pessoal, mas para desenredar uma neurose já se torna necessária uma anamnese que necessita uma sondagem mais profunda do que a do simples saber da consciência. E quando, durante o tratamento, se chega a momentos em que devem ser tomadas decisões inusitadas, aparecem então sonhos cuja interpretação exige mais do que reminiscências pessoais. É pela importância que a alquimia teve para mim que percebi minha ligação interior com Goethe. O segredo de Goethe foi o de ter sido tomado pelo lento movimento de elaboração de metamorfoses arquetípicas que se processam através dos séculos. Ele sentiu seu Fausto como uma opus magnum ou divinum, uma grande obra ou uma obra divina. Tinha razão, portanto, quando dizia que Fausto era sua obra-prima. Por isso sua vida foi enquadrada nesse drama. Percebe-se de modo impressionante que se tratava de uma substância viva que agia e vivia nele, a de um processo suprapessoal,
O grande sonho do Mundus Arquétipos. Quanto a mim, fui tragado por esse mesmo sonho desde meus 11 anos, e dele nasceu minha obra principal. Minha vida impregnada, tecida, unificada por uma obra, foi centrada num objetivo, o de penetrar no segredo da personalidade. Tudo se explica a partir desse ponto central e toda a minha obra se relaciona com esse tema. Com as experiências de associações, em 1903, começou minha atividade científica propriamente dita. Considero-as como meu primeiro trabalho realizado na linha das ciências naturais. Foi então que comecei a exprimir meus pensamentos próprios. Depois dos Estudos Diagnósticos sobre as Associações, 1903, apareceram 2 publicações psiquiátricas, Psicologia da Demência Precoce, 1907, e O Conteúdo das Psicoses, 1908. Em 1912, apareceu meu livro Metamorfose e Símbolos da Libido, que pôs fim à amizade que me ligava a Freud. Nesse momento, nolens volens, comecei a seguir o meu próprio caminho. Foi trabalhando as imagens do meu próprio inconsciente que iniciei meu trajeto pessoal. Esse período durou de 1913 a 1917. Depois a onda de fantasias diminuiu. Só então libertei-me da montanha mágica e pude tomar uma posição objetiva em relação às fantasias, começando a refletir sobre elas. O primeiro problema que me propus foi: que fazer com o inconsciente? Em resposta, nasceu a dialética do eu e do inconsciente. Fiz em Paris uma conferência sobre esse tema, 1916, que só foi publicada em alemão mais tarde, 1928. Já ampliada sob a forma de livro. Nessa obra, descrevi certos conteúdos típicos do inconsciente e mostrei que a atitude que o consciente assume em relação a eles não é absolutamente indiferente. Consagrei-me paralelamente aos trabalhos preparatórios para a elaboração do meu livro sobre os tipos psicológicos. Uma pergunta desempenhou um grande papel na gênese dessa obra. Em que eu me distinguia de Freud e de Adler? Que diferenças havia entre as nossas concepções? Refletindo sobre isso, deparei com o problema dos tipos. É o tipo que precisa e limita de antemão os julgamentos do homem. O livro sobre os tipos psicológicos trata principalmente do confronto do indivíduo com o mundo e das suas relações com os homens e coisas. Nele, descrevo os diferentes aspectos da consciência, as possibilidades de sua atitude em relação ao mundo. Esse livro é, em resumo, uma descrição da psicologia da consciência considerada sob um ângulo clínico. Incorporei a ele uma farta documentação. Mencionei a obra de Spitteler, particularmente o Prometeu e Epimeteu, e também a de Schiller, de Nietzsche, inclusive uma história das ideias na Antiguidade e na Idade Média. Quando ousei enviar a Spitteler um exemplar do meu livro, ele não respondeu, mas pouco tempo depois fez uma conferência na qual dizia que seu Prometeu e Epimeteu tinha tanta importância quanto uma canção sobre a chegada da primavera. Meu livro sobre os tipos psicológicos concluiu que todo julgamento de um homem é limitado pelo seu tipo de personalidade e que toda maneira de ver é relativa. Daí nasceu o problema da unidade que poderia compensar tal multiplicidade. Cheguei muito perto da noção chinesa do Tao.
Já me referi à coincidência de meu desenvolvimento interior com o envio que me fez Richard Wilhelm de um texto taoísta. Em 1929, nasceu o livro publicado em colaboração com ele, O Segredo da Flor de Ouro. As minhas reflexões e pesquisas atingiram então o ponto central de minha psicologia, isto é, a ideia do self. Só nesse momento encontrei meu caminho de volta ao mundo. Comecei a fazer conferências e a realizar pequenas viagens. Numerosos artigos, monografias e conferências serviram, de certa forma, como escoamento das preocupações interiores que haviam durado anos. Continham respostas às perguntas formuladas por meus leitores e meus pacientes. Um tema do qual já me ocupara a fundo no livro Metamorfose e Símbolos da Libido era a teoria da libido. Eu a concebia como uma analogia psíquica da energia física, mais ou menos como um conceito quantitativo, e por isso não podia nunca ser definido em termos qualitativos. Parecia-me importante eliminar o concretismo que até então estivera ligado à teoria da libido. Achava que não se devia mais falar em compulsões de fome, de agressão ou de sexualidade, mas que era preciso ver todas essas manifestações como expressões diversas da energia psíquica. Em física, também se fala de energia e de suas manifestações sob a forma de eletricidade, luz, calor, etc. Ocorre o mesmo na psicologia. Aqui também se trata, em primeiro lugar, de energia, isto é, de valores de intensidade em maior ou menor grau, e as formas de seu aparecimento podem ser as mais diversas. Então, se aceitarmos a libido como uma forma de energia, podemos chegar a uma certa unidade de concepções. Nesse momento, as questões sempre controvertidas da natureza da libido, sexualidade, poder, fome ou qualquer outra coisa, passam para um segundo plano. Tentava também estabelecer dentro da psicologia uma unidade comparável à que existe nas ciências físicas no tocante à energética geral. Essa foi a meta do meu livro A Energética da Alma, 1928. Considero, por exemplo, os impulsos humanos como formas sob as quais se manifestam os processos energéticos e, portanto, como formas análogas ao calor, à luz, etc. Da mesma forma que não ocorreria a qualquer físico contemporâneo colocar apenas no calor a origem de todos os impulsos energéticos, da mesma forma seria pouco admissível em psicologia fazer decorrer todos esses impulsos apenas do conceito de poder ou da sexualidade. Foi esse o erro inicial de Freud. Ele retificou-o posteriormente mediante a hipótese dos instintos do ego, para mais tarde ainda conferir uma supremacia ao superego. Na dialética do eu e do inconsciente, eu havia somente constatado aquilo que se refere ao inconsciente e como fazê-lo, mas isso não exprimia ainda nada sobre o próprio inconsciente. Ocupando-me assiduamente das minhas fantasias, tais pesquisas fizeram-me pressentir que o inconsciente se transforma ou provoca transformações. Só descobrindo a alquimia, compreendi claramente que o inconsciente é um processo e que as relações do ego com os conteúdos do inconsciente desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose da psique. Nos casos individuais, é possível seguir esse processo através de sonhos e fantasias. No mundo coletivo, tal processo se encontra inscrito nos diferentes sistemas religiosos e na transformação de seus símbolos. Mediante o estudo das evoluções individuais e coletivas e mediante a compreensão da simbologia alquimista, cheguei ao conceito básico de toda a minha psicologia, o processo de individuação. Um dos aspectos essenciais dos meus trabalhos reside no fato de que muito cedo abordaram temas concernentes às concepções do mundo
e trataram do confronto da psicologia com os problemas religiosos. Entretanto, só em Psicologia e Religião, 1940, e depois em Paracelso, 1942, falei de maneira detalhada sobre tais assuntos. O segundo capítulo dessa última obra, Paracelso enquanto fenômeno espiritual, é particularmente significativo a esse respeito. Os escritos de Paracelso contêm um grande número de pensamentos originais, nos quais aparece claramente sua preocupação com a alquimia, ainda que sob uma forma tardia e barroca. Foi o estudo de Paracelso que me levou a descrever a essência da alquimia, particularmente em suas relações com a religião e com a psicologia, ou melhor, a essência da alquimia em seu aspecto de filosofia religiosa. Realizei isso em Psicologia e Alquimia, 1944. Encontrei então o terreno que foi a base de minhas próprias experiências durante os anos de 1913 a 1917, pois o processo pelo qual passei correspondia ao processo de metamorfose alquimista, tema de Psicologia e Alquimia. Naturalmente, sempre se coloca novamente para mim o problema das relações da simbologia do inconsciente com a religião cristã e com as outras religiões. Não só deixo uma porta aberta à mensagem cristã, como a considero primordial para o homem do Ocidente. Ela deve, no entanto, ser vista de um novo ângulo que corresponda às transformações seculares do espírito contemporâneo, sem o que será relegada à margem do tempo e a totalidade do homem não se encontrará mais inscrita nela. Eis o que tentei descrever em meus trabalhos. Elaborei uma interpretação psicológica do dogma da Trindade, do texto da missa, que comparei ao de Zósimo de Panópolis, alquimista e gnóstico do século III. Minha tentativa de confrontar a psicologia analítica com as concepções cristãs conduziu-me, finalmente, à questão do Cristo como figura psicológica. Já em Psicologia e Alquimia, 1944, mostrara que a pedra, lápis, representação alquimista central, é uma figura paralela a Cristo. Em 1939, dirigi um seminário consagrado aos exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Preocupava-me, ao mesmo tempo, com os estudos preparatórios de Psicologia e Alquimia. Uma noite, acordei e vi um crucifixo ao pé do meu leito, banhado por um clarão de luz. O Cristo não era de tamanho natural, mas vi com nitidez seu corpo de ouro esverdeado. Embora magnífica, essa visão me espantou. Tais visões, entretanto, não são raras, pois vejo sempre imagens hipnagógicas plásticas. Nesse período, refleti muito sobre a Anima Christi, meditação contida nos exercícios. A visão parecia me sugerir que nas reflexões tinha esquecido alguma coisa. A analogia do Cristo com o aurum non vulgi, o ouro que não é vulgar, e a viriditas, os verdores alquimistas. Quando compreendi que a imagem fazia alusão a tais símbolos alquimistas centrais e que se tratava, portanto, de uma visão alquimista do Cristo, fiquei tranquilo. O ouro verde é a qualidade viva que os alquimistas discerniam não só no homem, como também na natureza inorgânica. É a expressão de um espírito de vida, a anima mundi, ou filius macrocosmi, o antropos, vivo no mundo interno. Esse espírito está contido até mesmo na matéria inorgânica, no metal ou na pedra. Assim, pois, minha visão era uma união da imagem do Cristo com o seu análogo, o filho do macrocosmo, que reside na matéria. Se o ouro verde não me tivesse chamado a atenção, teria talvez acreditado que algo de essencial estava faltando à minha concepção cristã. Em outras palavras,
minha imagem tradicional seria de algum modo insuficiente e eu deveria retomar esta ou aquela fase do desenvolvimento cristão. A importância dada ao metal indicava, sem dúvida, a concepção alquimista do Cristo como uma unificação do que é espiritualmente vivo e da matéria fisicamente morta. No Anion, 1951, retomei o problema de Cristo. Para mim, não se tratava mais do problema dos seus paralelos históricos, mas de um confronto da sua figura com a psicologia. Nessa obra, não considerei o Cristo como uma figura livre de todos os aspectos externos. Procurei, pelo contrário, mostrar o desenvolvimento através dos séculos do conteúdo religioso que ele representa. Queria estudar como o Cristo poderia ter sido previsto astrologicamente e como fora compreendido pelo Espírito não só do seu tempo, como nos 2 milênios de nossa era. Eis o que queria expor, acrescentando o estudo de todas as interpretações importantes que, com o correr do tempo, foram se acumulando a seu respeito. Durante esse trabalho, surgiu também o problema da figura histórica do homem Jesus. Essa questão é cheia de significado, pois a mentalidade coletiva de sua época, arquétipo que então se formara à imagem do antropos, precipitou-se sobre ele, quando ele não era mais do que um profeta judeu quase desconhecido. A antiga ideia do antropos, cujas raízes se encontram parte na tradição judaica, parte no mito egípcio de Horus, se apoderava dos homens no começo da era cristã, pois correspondia ao espírito do tempo. Tratava-se do Filho do Homem, do próprio Filho de Deus, que se opunha ao Divus Augustus, soberano desse mundo. Essa noção transformou o problema judaico originalmente do Messias num problema universal. Seria um grande mal-entendido tomar como um simples acaso o fato de que Jesus, o filho do carpinteiro, anunciado pelo Evangelho, tenha se tornado o Salvator Mundi. Sua personalidade deve ter sido de uma envergadura extraordinária para poder exprimir e responder de maneira tão perfeita à expectativa geral, se bem que inconsciente de seu tempo. Ninguém mais, senão precisamente ele, o homem Jesus, poderia ter sido o portador de tal mensagem. O poder esmagador de Roma, encarnado no César divino, havia criado um mundo no qual não somente inúmeros indivíduos, mas povos inteiros foram despojados de sua independência cultural e espiritual. O homem, enquanto indivíduo, e as comunidades culturais de hoje encontram-se diante de uma ameaça semelhante de massificação. É por isso que a possibilidade e a esperança de uma reaparição do Cristo já é discutida em muitos lugares, e já se ouve mesmo um rumor visionário exprimindo uma experiência de salvação. É verdade que essa espera surge hoje sob uma forma que não é comparável à do passado e representa um aspecto característico do século técnico. Trata-se do fenômeno universal dos discos voadores. Como a minha finalidade era a de mostrar com maior amplitude possível o modo pelo qual minha psicologia mantinha a relação com a alquimia ou inversamente, procurei, ao lado dos problemas religiosos, encontrar na obra alquimista analogias com dificuldades especiais de psicoterapia. A questão central, o problema principal da psicoterapia médica, é o problema da transferência. Nisso, Freud e eu estávamos em perfeito acordo. Nesse ponto, encontrei também uma correspondência dentro da alquimia, isto é, na representação da conjuncio, da união, cujo alcance chamara a atenção de Silberer.
Essa correspondência já se revelara no meu livro Psicologia e Alquimia. Minhas pesquisas levaram-me a publicar 2 anos mais tarde A Psicologia da Transferência, 1946, e finalmente minha obra Mysterium Conuncionis, 1955 a 1956. Todos os problemas que me preocupavam humana ou cientificamente foram antecipados ou acompanhados por sonhos. O mesmo aconteceu em relação ao problema da transferência. Num desses sonhos, ele foi evocado ao mesmo tempo que o Cristo por uma imagem singular e inesperada. Sonhei de novo que minha casa tinha uma grande ala na qual jamais havia entrado. Finalmente fui visitá-la. Cheguei a uma grande porta de 2 batentes. Ao abri-la, encontrei-me num espaço onde havia sido instalado um laboratório. Diante da janela havia uma mesa cheia de todos os tipos de recipientes de vidro e todo o aparelhamento de um laboratório zoológico. Era o local de trabalho de meu pai, mas ele não estava lá. Nas paredes, prateleiras suportavam centenas de vidros que continham todas as espécies de peixes imagináveis. Estava assombrado. Então meu pai se ocupa de ictiologia. Enquanto estava lá e olhava em torno, vi que uma cortina de vez em quando se inflava ao sopro de um vento forte. De repente apareceu Hans, um rapaz do campo. Pedi-lhe que fosse ver por trás da cortina se não havia alguma porta ou janela aberta. Ele obedeceu e, ao voltar, vi que estava transtornado. Uma expressão de terror lia-se em seu rosto. Disse simplesmente: "Sim, há uma coisa. É um fantasma." Fui então para a outra peça e encontrei uma porta que comunicava com o quarto de minha mãe. Não havia ninguém. A atmosfera era opressiva e o quarto muito grande. No teto havia 2 fileiras de 5 caixas suspensas, cerca de meio metro do chão. Pareciam pequenas cabanas de jardim, com uma superfície de mais ou menos 2 metros quadrados. Em cada uma havia 2 leitos. Sabia que nesse local, minha mãe, que na realidade morrera havia muito tempo, era visitada e lá instalara leitos para os espíritos. Eram espíritos que vinham aos pares, casais de espíritos, que lá passavam a noite ou mesmo o dia. Em frente ao quarto de minha mãe havia uma porta. Eu a abri e encontrei-me num imenso hall. Lembrava-me o hall de um grande hotel, com cadeiras, mesas, colunas e todo o luxo habitual. Uma orquestra com instrumentos de metal tocava ruidosamente. Antes, já ouvira a música ao longe, sem saber, entretanto, de onde vinha. Não havia ninguém no hall, só a fanfarra executando canções, danças e marchas. A orquestra de metais, no hall do hotel, indicava divertimento e mundanidade ostensiva. Atrás dessa fachada barulhenta, ninguém teria suspeitado que existia um outro mundo na casa. A imagem onírica do hall seria, portanto, uma caricatura de minha bonomia e jovialidade mundana. Mas isso era apenas o lado exterior. Atrás encontrava-se algo completamente diferente sobre o qual seria impossível discorrer, ouvindo a orquestra de metais. O laboratório de peixes e o quarto onde estavam suspensas as armadilhas de espíritos. Eram locais impressionantes, nos quais reinava misterioso silêncio. Meu sentimento era este: aqui vive a noite, enquanto o hall representa o dia e a agitação superficial do mundo. As imagens mais importantes do sonho eram o quarto destinado a receber espíritos e o laboratório dos peixes. A primeira exprimia de um modo burlesco o problema da conúncio ou da transferência, e o laboratório evocava minhas preocupações relativas a Cristo, que é ele próprio o peixe, istis.
Havia ali duas ordens de preocupações que, por mais de 10 anos, deixaram-me perplexo. Era singular que, no sonho, as ocupações concernentes ao peixe fossem atribuídas a meu pai. Ele tinha, de certa maneira, o encargo das almas cristãs, as quais, de acordo com as concepções antigas, são peixes presos na rede de Pedro. Era também singular que minha mãe aparecesse como guardiã de almas defuntas. Assim, no sonho, meus pais tinham o encargo da cura animarum, que no fundo era a minha própria tarefa. Algo se mantia ainda inexplicado e, por isso, se exprimia como que situado no plano dos pais, isto é, latente no inconsciente e, portanto, reservado ao futuro. Nessa época, com efeito, não me dedicara ainda à questão principal da alquimia filosófica, a conúncio. Portanto, o problema que a alma do homem cristão me propunha continuava sem resposta. Da mesma forma, o grande estudo consagrado à lenda do Graal, tarefa fundamental da vida de minha mulher, também não fora terminada por ela. Lembro-me quantas vezes a busca do Graal e o rei pescador vinham-me ao espírito enquanto estudava o símbolo do peixe em Anion. Se o respeito que sentia pelo trabalho de minha mulher não me houvesse impedido, certamente teria incorporado a lenda do Graal às minhas pesquisas sobre alquimia. A lembrança que guardei de que meu pai é a de um homem sofredor, aflito pela ferida de Amfortas, um rei pescador, cuja ferida não se curava, aflito também pelo sofrimento cristão contra o qual os alquimistas procuravam a panaceia. Eu, como um ingênuo Parsifal, testemunhei essa doença durante os anos de minha juventude e, como ele, as palavras me haviam faltado. Pressentira tudo isso apenas obscuramente. Meu pai, na realidade, nunca se ocupara com o simbolismo da forma humana de Cristo. Porém, sem ter uma clara consciência da consequência da imitatio Christi, sofreu literalmente até a morte o sofrimento vivido e anunciado pelo Cristo. Considerava seu sofrimento como algo de particular, sobre o qual poderia pedir conselho ao médico e não, de uma forma geral, como o sofrimento do cristão. As palavras do apóstolo da Epístola aos Gálatas 2:20. E se vivo, não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Jamais penetraram no seu espírito, no seu significado total, pois em matéria religiosa tinha horror a todo o pensamento. Queria contentar-se com a fé, mas esta lhe era infiel. Tal é, muitas vezes, a recompensa do sacrificium intellectus, o sacrifício do intelecto. Nem todos compreendem essa linguagem, mas somente há aqueles quem é dado, e aos que se fazem eunucos para entrar no reino dos céus. Compreenda quem puder. Uma aceitação cega jamais conduz à solução. No melhor dos casos, determina uma parada, uma estagnação e passa a carga à geração seguinte. A posse dos atributos humanos, no sentido animal, indica que os deuses não atingem somente as regiões sobre-humanas, mas também as regiões sub-humanas da vida. Os animais representam de algum modo a sombra dos deuses, que a natureza acrescenta à sua imagem iluminada. Os Pisciculi Christianorum, peixinhos dos cristãos, mostram que aqueles que seguem o Cristo também são peixes. São almas de natureza inconsciente que têm necessidade da cura animarum, cura das almas. O laboratório dos peixes é, portanto, um sinônimo da cura eclesiástica da alma. Do mesmo modo que aquele que fere o outro fere a si próprio,
Aquele que cura, cura a si mesmo. No sonho, isso é significativo. A atividade decisiva é praticada de morto a morto, isto é, num além da consciência e assim, pois, no inconsciente. Não havia ainda tomado consciência de um aspecto essencial de minha tarefa, e por isso não fui capaz de interpretar esse sonho de maneira satisfatória. Só pressenti seu significado e tive de superar as maiores resistências internas antes de redigir a resposta a Jó. O germe interior dessa obra já estava em Anion. Nesse livro, confrontei-me com a psicologia do cristianismo. Ora, Jó é, de alguma forma, a prefiguração do Cristo. Ambos são ligados pela ideia do sofrimento. Cristo é o servidor de Deus, lançado no sofrimento, e isso Jó o foi também. Em Cristo, é o pecado do mundo que causa o sofrimento. E o sofrimento do homem cristão é a resposta ao próprio pecado. Isso conduz, inevitavelmente, à pergunta: mas quem é o responsável por tal pecado? Em última análise, foi Deus quem criou o mundo e seus pecados, e foi Deus quem teve de suportar Ele mesmo em Cristo o destino humano. Em Anion, encontram-se as indicações relativas aos temas difíceis do lado claro e do lado obscuro da imagem de Deus. Falei da cólera de Deus, do mandamento que ordena temer a Deus e que desempenha no livro bíblico de Jó um papel decisivo. Jó espera que Deus o ajude de alguma forma contra Deus, o que faz aparecer a trágica contradição deste. Eis o que se tornou o tema principal da resposta a Jó. Havia forças exteriores que me levaram a escrever essa obra e que provinham do meu ambiente. Muitos problemas propostos pelo público ou por pacientes obrigaram-me a exprimir com clareza algo que dizia respeito ao problema religioso do homem moderno. Hesitei anos, pois estava consciente da tempestade que iria desencadear. Finalmente, tomado pela urgência e pela dificuldade, fui obrigado a dar uma resposta. Fiz isso sob a forma que o problema se impusera a mim, a de uma experiência vivida, cujas emoções eu não reprimia. Foi intencionalmente que escolhi tal forma. Procurei evitar o tom que desse a impressão de anunciar uma verdade eterna. Minha obra não pretendia ser mais do que a voz e a interrogação de um ser isolado, que se entrega à meditação dos leitores, aos quais se dirige. Jamais pensei que alguém pudesse censurar-me de pretender a chegar a uma verdade metafísica. Disso, acusaram-me os teólogos, uma vez que o pensamento teológico está habituado a tratar de verdades eternas. Quando o físico diz que o átomo é desta ou daquela constituição e dele constrói um modelo, não tem em mira exprimir uma verdade eterna. Mas os teólogos não conhecem o modo de pensar das ciências, ignorando particularmente o pensamento psicológico. O material da psicologia analítica, seus dados essenciais, são expressões humanas e, sobretudo, expressões humanas que se apresentam de maneira concordante em lugares diferentes e em épocas diversas. O problema de Jó anunciou-se também, com todas as suas consequências, num sonho. Neste, eu visitava meu pai, morto há muito tempo. Ele morava no campo, num lugar desconhecido. Vi uma casa no estilo do século XVIII. Parecia muito espaçosa e era flanqueada por grandes construções anexas. Anteriormente fora um hotel de uma estação de águas. Sabia também que, ao longo dos séculos, hospedara personalidades notáveis, celebridades e príncipes. Dizia-se, por outro lado,
que alguns dentre eles ali morreram e seus sarcófagos foram colocados na cripta que fazia parte da casa. Meu pai era o guardião. Entretanto, como descobri logo, ele não era apenas o guardião, mas um grande sábio, em contraste com a realidade de sua vida passada. Encontrei-o em seu escritório. Estranhamente, lá estava também o Dr. Y, mais ou menos da minha idade, e seu filho, ambos psiquiatras. Depois, não sei se a uma pergunta minha ou querendo explicar espontaneamente alguma coisa, meu pai apanhou uma grande Bíblia da estante, um grosso infólio, semelhante à Bíblia de Marian, que tenho em minha biblioteca. A Bíblia que meu pai tomara nas mãos era encadernada em couro de peixe brilhante. Abriu-a no Velho Testamento, no Pentateuco, suponho, e pôs-se a interpretar uma passagem. Mas falava tão rapidamente e com tal erudição que eu não conseguia segui-lo. Observava simplesmente que suas palavras denotavam uma quantidade de conhecimentos de toda a espécie. Suspeitei vagamente de sua importância, sem compreendê-la ou apreciá-la. Vi que o Dr. Y não compreendia absolutamente nada e seu filho pôs-se a rir. Pensavam que meu pai estivesse numa espécie de excitação senil e que se comprazia num fluxo de palavras destituídas de sentido. Parecia-me claro, entretanto, que não se tratava de uma agitação doentia nem de um discurso insensato, mas de uma argumentação de tal forma inteligente e sábia que a nossa ignorância simplesmente não conseguia apreendê-la. Tratava-se, ao contrário, de algo muito importante que fascinava meu pai. Por isso, invadido por pensamentos profundos, falava com tal intensidade. Encolerizei-me ao pensar quão profundamente triste era o fato de que falasse diante de 3 imbecis como nós. Os 2 psiquiatras representavam o ponto de vista médico limitado, que me caracterizava igualmente enquanto médico. Representam de alguma forma a minha sombra, em primeira e segunda edição, como pai e filho. Depois a cena mudou. Meu pai e eu estávamos diante da casa e à nossa frente havia uma espécie de granja onde certamente haviam armazenado reservas de lenha. De lá vinham ruídos surdos, como se grandes feixes de lenha caíssem ao chão ou fossem lançados a um canto. Tinha a impressão de que pelo menos 2 homens ali trabalhavam, mas meu pai fez-me compreender que se tratava de fantasmas. Eram duendes que dominavam o lugar. Depois entramos na casa e percebi que as paredes eram muito grossas. Subimos por uma escada estreita ao primeiro andar e então vimos um espetáculo estranho. A sala era muito alta, uma reprodução exata do Divan e Kaas, Sala do Conselho, do Sultão Akbar em Fatehpur Sikri. A sala era redonda, como uma galeria ao longo da parede, Dela partiam 4 pontes que levavam ao centro, cuja forma era de uma bacia. Esta repousava numa enorme coluna e constituía o trono circular do sultão, que, sentado, falava aos seus conselheiros e filósofos. Estes sentavam-se na galeria ao longo das paredes. O conjunto era uma gigantesca mandala e correspondia exatamente ao Divan e Kaas que eu visitara nas Índias. No sonho, percebi de repente que do centro se erguia uma escada muito íngreme até o alto da parede.
o que não correspondia mais à realidade. No alto da escada havia uma pequena porta. Meu pai disse-me: "Vou levar-te agora à mais alta presença." Era como se me tivesse dito "highest presence." Depois ajoelhou-se e tocou o solo com a fronte. Eu o imitei muito emocionado. Entretanto, não sei por que, não conseguia encostar minha fronte no chão. Faltava talvez 1 milímetro entre a fronte e o solo. Acompanhara o gesto de meu pai e, de repente, soube, talvez por ele mesmo, que atrás da porta, no alto, numa peça solitária, habitava Urias, o general do rei Davi. Este último traíra vergonhosamente Urias por causa de Betsabá, sua mulher. Davi ordenara aos seus soldados que o abandonassem ao inimigo. Devo ainda explicar alguns pontos desse sonho. A cena do início descreve como se exterioriza a tarefa inconsciente que me dizia respeito e que, por assim dizer, eu deixara ao meu pai, isto é, relegara ao plano correspondente do inconsciente. Meu pai está claramente mergulhado na Bíblia, no Gênesis, e se esforça por transmitir-nos suas concepções. A pele de peixe designa a Bíblia como sendo um conteúdo inconsciente, pois os peixes são mudos e inconscientes. Mas meu pai não consegue fazer-nos compreender. Seu público é, por um lado, incapaz e, por outro, estúpido e malevolente. Depois desse malogro, seguimos pela rua para o outro lado, onde os duendes parecem trabalhar. Os fenômenos de duendes ocorrem comumente a adolescentes, antes da puberdade. Isso significa que não amadureci ainda e que sou demasiado inconsciente. O quadro hindu ilustra o outro lado. Quando estive na Índia, a estrutura em forma de mandala do Divan-i-Khas me impressionara fortemente como representação de um conteúdo em relação a seu centro. O centro é o trono de Akbar, o Grande, que reinou num subcontinente, a modo de um senhor desse mundo, como, por exemplo, Davi. Mais alto do que este, porém, está situada sua vítima inocente, o fiel general Urias, abandonado ao inimigo. Urias é uma prefiguração do Cristo, do homem-Deus abandonado por Deus. Davi, por outro lado, seduzira a mulher de Urias e dela se apropriara. Só mais tarde compreendi a alusão a Urias. Não só eu era obrigado a falar publicamente, e em meu prejuízo, da imagem ambivalente do Deus do Antigo Testamento e de suas consequências, como também a morte arrebatou minha mulher. Tais eram as coisas que, ocultas no inconsciente, me esperavam. Devia inclinar-me diante desse destino e, no fundo, deveria tocar o chão com minha fronte para que minha submissão fosse completa. Mas alguma coisa, faltava 1 milímetro, impediu-me de fazê-lo. Era como que uma voz interior dizendo: sim, mas não totalmente. Alguma coisa em mim se revoltava e não consentia em ser um peixe mudo. Se isso não fosse próprio do homem livre, jamais um livro de Jó teria sido escrito alguns séculos antes do nascimento de Cristo. O homem reserva para si uma margem, conserva uma restrição mental, mesmo em face da decisão divina. Sem isso, onde estaria sua liberdade?
E qual seria o sentido dessa, senão o de torná-lo capaz de ameaçar? Aquele que a ameaça? Mais alto que Akbar habita Úrias. E ele é mesmo, como diz o sonho, a highest presence, expressão que só se emprega no fundo em relação a Deus, abstração feita dos bizantinismos. Não posso deixar de pensar no Buda e em sua relação com os deuses. Indubitavelmente, para o crente asiático, o Tathagata é o supremo absoluto. Por isso, erradamente acusou-me de ateísmos ao budismo Hinayana. Em virtude do poder dos deuses, o homem está habilitado a adquirir um conhecimento de seu Criador. Ele tem mesmo o poder de destruir a criação em seu aspecto essencial, isto é, na consciência que o homem tem do mundo. Hoje, pela radioatividade, o homem pode suprimir toda a vida superior da superfície da Terra. A ideia de uma destruição do mundo já existe em germe no Buda. Pela iluminação, a cadeia dos nidanas, o encadeamento de causalidades que leva irremissivelmente à velhice, à doença e à morte, pode ser interrompida, de forma que a ilusão do ser chegue ao seu fim. A negação da vontade, em Schopenhauer, indica profeticamente um problema do futuro que, de um modo inquietante, já nos é próximo. O sonho revela um pensamento e um pressentimento que existem na humanidade. Há muito tempo, a ideia de que uma criatura que supera um pouco o Criador, mas de um modo decisivo. Depois dessa digressão no mundo dos sonhos, volto aos meus livros. Em Anion, abordei um outro ciclo de problemas que precisavam ser tratados à parte. Tentei pôr em relevo a concomitância entre a aparição do Cristo e o início de uma nova era, a do mês universal do mundo dos peixes. Essa concomitância entre a vida do Cristo e o acontecimento astronômico objetivo, que é o da entrada do equinócio da primavera no signo de Peixes, é o que se chama uma sincronicidade. Eis porque o Cristo é o peixe que aparece como soberano da nova era, assim como Hammurabi é o soberano do mês cósmico do carneiro. Desses elementos nasceu o problema da sincronicidade que descrevi no trabalho A Sincronicidade como princípio de encadeamento acausal. O problema do Cristo abordado no Anion conduziu-me finalmente à pergunta de como o fenômeno do antropos, o grande homem que há em todo homem, psicologicamente falando, o si mesmo, se exprime na experiência de cada um. Tentei dar-lhe uma resposta em Das Raízes da Consciência, 1954. Esse livro trata da cooperação, das interferências do inconsciente e do consciente, no desenvolvimento do consciente fora do inconsciente e da influência e eficácia da personalidade mais vasta do homem interior na vida de cada um. O Mysterium Coniunctionis constitui a conclusão do confronto da alquimia com a minha psicologia do inconsciente. Nessa obra, retomei mais uma vez o problema da transferência e segui minha primeira intenção, que era a de descrever a alquimia em toda a sua amplitude, como uma espécie de psicologia da alquimia, ou como um fundamento alquimista da psicologia das profundezas. Só com o Mysterium Coniunctionis
Minha psicologia foi definitivamente colocada na realidade e estabelecida em seu conjunto graças aos seus fundamentos históricos. Assim, minha tarefa foi cumprida e minha obra terminada. No momento em que atingi o fundo sólido, toquei ao mesmo tempo o limite extremo daquilo que era, para mim, cientificamente atingível, o transcendente, a essência do arquétipo em si mesmo, a propósito do qual não se poderia formular mais nada de científico. Essa visão de conjunto da minha obra é naturalmente muito sumária. No fundo, deveria ter dito muito mais ou menos. Este capítulo foi improvisado e nasceu do momento, como aliás tudo o que está contado neste livro. Minhas obras podem ser consideradas como estações de minha vida. Constituem a expressão mesma do meu desenvolvimento interior, pois consagrar-se aos conteúdos do inconsciente forma o homem e determina sua evolução, sua metamorfose. Minha vida é minha ação. Meu trabalho consagrado ao espírito é minha vida. Seria impossível separar um do outro. Todos os meus escritos são, de certa forma, tarefas que me foram impostas de dentro. Nasceram sob a pressão de um destino. O que escrevi transbordou de minha interioridade. Cedi a palavra ao espírito que me agitava. Nunca esperei que minha obra tivesse uma forte ressonância. Ela representa uma compensação frente ao mundo contemporâneo em que vivo e eu precisava dizer o que ninguém quer ouvir. É por isso que, tantas vezes, principalmente no começo, sentia-me tão isolado. Sabia que os homens reagiriam pela recusa, pois é difícil aceitar a compensação de seu mundo consciente. Hoje posso dizer, é maravilhoso que tenha tido tanto sucesso, mais do que jamais esperei. Para mim, o essencial sempre foi dizer o que tinha a dizer. Minha impressão é a de que fiz tudo o que me foi possível. Naturalmente, poderia ter sido mais e melhor, mas não em função da minha capacidade. Pessoal, paramos aqui na página 224 hoje, mais um capítulo lido, a gênese da obra. Não sei a impressão de vocês, mas é sempre arrebatador. Ler Jung é sempre arrebatador. Eu não sei se vocês sentem isso, mas em alguns momentos nos escapa a compreensão, ele se torna mais complexo e parece que ele mergulha tanto dentro de si mesmo que nos escapa. Parece algo que ele diz mais para si do que para o leitor. Mas, ao mesmo tempo, na aridez de acompanhar a reflexão, nós encontramos pérolas aqui na leitura que são fantásticas e que nos mostram como a obra está intrinsecamente ligada ao pensador, ao homem, à pessoa. Vejam, não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas Freud também implicou-se em primeira pessoa na sua obra. Me parece que cada vez mais nós que lemos psicanálise, que lemos psicologia analítica, né, psicologia junguiana, lemos outros autores como Lacan, por exemplo, nós conseguimos sentir o quanto o trabalho e a reflexão para esses homens foram o sentido de sua vida, né? Eu falo esses homens, mas vejam, a gente também poderia pensar em Melanie Klein, poderíamos pensar em pensadoras mulheres que também se debruçaram profundamente sobre o seu trabalho e trouxeram excelentes contribuições ao estudo da psique humana.
Eu me refiro mais especificamente a Melanie Klein porque é a autora que eu gosto mais de ler. Mas é uma leitura muito bela, é uma leitura que... Há uma passagem aqui que eu não vou voltar aqui agora, mas ele diz uma coisa que a gente sente, né? Você que acompanha aqui as leituras e que é um psicólogo clínico, ou um psicanalista, ou um psicólogo junguiano, na medida em que curamos as pessoas, nós nos curamos também. É um texto recheado de significado para quem lê o texto, né? Então eu fiquei lendo aqui, eu espero que eu não tenha transparecido nenhuma pausa, nenhuma desconcentração na leitura, porque eu estava lendo essa parte do texto aqui, muita coisa estava me servindo aqui para o meu contexto de vida atual. Não é a primeira vez que eu leio esse livro, eu li esse livro há uns, talvez, 15, 20 anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar. Mas relendo esse livro hoje, muitas coisas que eu estou vivendo hoje na minha vida pessoal, eu vi escritas nesse capítulo aqui. Então, eu gostaria que vocês, se possível, discutissem isso no campo dos comentários. É uma leitura que nós estamos aqui distantes uns dos outros, né? Não estamos juntos aqui numa sala, mas vamos tentar fazer do YouTube um espaço onde a gente possa escrever comentários, estabelecer uma troca positiva e saudável de ideias e que a gente possa se sentir juntos por essa leitura. Então, eu agradeço vocês que estão acompanhando essa leitura. Muito obrigado pelas mensagens de incentivo que eu tenho recebido muitas aí no campo dos comentários. Eu não imaginava que vocês fossem realmente achar interessante essa leitura. Eu agradeço. Vocês são o estímulo dessa leitura e contribuam entre vocês mesmos com os comentários, as dúvidas de vocês, porque o nosso próximo capítulo agora vai ser a torre, a famosa torre de Bollingen, que é aquele local onde o Jung viveu por vários anos da sua vida, né? E como ele foi amplificando essa construção enquanto ele também se construía. Então vão acontecer umas coisas muito legais aqui pra frente. Eu me lembro da primeira leitura que eu fiz, coisas muito legais, então quero contar com a companhia de vocês pra gente continuar essa leitura. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.